Jeremias 30, a partir do versículo 1, aqui o tema é promessa de livramento. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei o meu povo Israel e Judá. E os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados. E eles voltarão, a possuirão. Eu sou o Senhor e falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem: acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No fim, porém, ele será resgatado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Tem muita coisa aqui, irmãos. O dia que eu quero mais tempo é o dia que o tempo passa mais rápido. Tem muita coisa aqui, mas eu vou ir por parte aqui. Nós sabemos que esse dia foi pregado em Jeremias 27. E vai falar mais ou menos quase a mesma coisa. Fala do povo ir para cativeiro. Só que Deus ia tratar com o povo, mas depois Deus ia trazer o povo de volta do cativeiro. Aqui é quase a mesma coisa. Só que tem mais detalhe aqui. Aqui fala que veio de novo a palavra do Senhor a Jeremias. E agora, dessa vez, veio a palavra dizendo que Deus ia resgatar o povo, que ia chegar o dia que Deus ia restaurar o povo de Israel e o povo de Judá. Irmãos, nós sabemos que um dia para Deus, às vezes é como 1000. E 1000 dias, às vezes era como um dia, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não é preso ao tempo, assim como nós estamos, por estações, dias, meses. Deus não. Ele age conforme o tempo dele. Então, o tempo de Deus é diferente. Então, para mim, para você, porque está chegando o dia. Também para mim, para você, pode dizer, então pode ser que seja amanhã, né? Ou depois da manhã, um mês. Mas para Deus, pode ser depois da manhã, pode ser daqui um ano, pode ser daqui um mês, depende. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu sei de uma coisa, vai chegar o dia. Uma coisa eu sei, vai chegar o dia, mas não é o nosso dia, é o dia de Deus. Amém? E vai chegar o dia o quê? Que Deus ia restaurar o povo dele. Ia trazer o povo de volta para a terra prometida, da onde eles tinham saído. Só que nós sabemos, irmãos, que essa passagem, ela vai além da restauração de Judá. Ela vai além da restauração de Judá. Judá voltou. Só que aqui fala da restauração Israel e Judá. Judá voltou, nós sabemos que Deus restaurou o cativeiro. Só que quando fala Israel e Judá, é uma restauração mais futura. Hoje a igreja é o Israel espiritual. E nós sabemos que a igreja está espalhada. A igreja não está só num lugar, a igreja não está só num local. A igreja está espalhada. Mas nós sabemos que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar de volta para a terra que Ele tem prometido para nós. E aí vai ser restauração total. Por quê? Porque vai estar todo o povo de Deus, toda a igreja de Deus, todos nós. Hoje a restauração é parcial. Hoje o cativeiro Deus muda parcial. Igual nós ouvimos testemunho, mudou o cativeiro da nossa irmã, parcial. Ainda tem outras coisas que a gente tem que passar. Mas vai ter um dia que Jesus vai mudar total. A gente nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai sentir tristeza, nunca mais vai sentir angústia. Nunca mais vamos sentir falta de nadinha. De nadinha, não vai sentir falta de mais nada. Então vamos ficar tranquilo, descansar o coração em Deus e ficar firme nele. E saiba de uma coisa, que vai chegar o dia, meus irmãos,
Então fica firme com Jesus. Deixa o dia de Deus mudar o seu cativeiro aqui, e também fica firme esperando Jesus voltar para mudar o nosso cativeiro total. Não desanime. Era como se Deus, porque cada passagem, irmão, que foi escrita na Bíblia, teve um contexto imediato na época. Depois, coisas que vão para o futuro, que servem para a gente hoje. Mas era Deus falando para aquele povo que estava em cativeiro, ó, fica tranquilo, que vai chegar o dia que eu vou mudar o cativeiro de vocês. É como se Deus falasse para a gente, fica tranquilo, que no dia certo eu vou mudar essa situação. Mas olha como que estava o povo, irmão. Olha como que estava o povo, e ainda mais os homens. Olha como que estavam os homens. Se a gente for ler o versículo 4, diz assim: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Por quê? Pensa, o inimigo cercando você, já tinha levado uma leva, e depois levar toda a cidade. Então quem não fica com medo quando está um exército inimigo cercando, e a gente não tem como vencer aquele exército? Então o povo ficou em terror, o povo ficou sem paz, o povo ficou com medo. E a Bíblia vai dizer que, parem e pense, acaso o homem dá a luz? Deus está fazendo uma pergunta. Por quê? Os homens, nós sabemos que não dá luz. Mas o comportamento dos homens estava como se alguém fosse dar luz, de tanta dor que eles estavam sofrendo, tanta da situação que eles estavam passando. Olha o que diz. Então, porque estão com o rosto pálido? A mulher, quando vai dar luz, nós sabemos que o rosto fica pálido. Porque estão com a mão na barriga. Então a situação era do quê? De terror. A situação era de medo. Então veio a palidez, e a dor era tão grande que ele estava como se fosse uma mulher que ia dar a luz de parto. O tanto de terror que ele estava. Mas nós sabemos, um homem não dá a luz. Deus só está usando a expressão porque era assim que eles estavam se sentindo, com medo, aterrorizado, sentindo dor, sentindo pavor. E eu digo, às vezes o medo não quer bater na nossa porta. Às vezes não vem um medo, às vezes não vem um pavor, às vezes não vem uma situação na nossa vida. Mas, irmão, eu fico feliz porque o medo não dura para sempre. O terror não dura para sempre. Mas eu digo uma coisa, quem está em Cristo, a paz vai durar eternamente. Quem está em Cristo, a paz, ela dura para sempre. Aí a Bíblia vai dizer assim, como mulher em trabalho de parto. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Porque a situação do povo lembra? Cativeiro. Lembra? Babilônia cercando. Lembra? Destruição vindo sobre eles. Então era um tempo de angústia, era um tempo de medo, era um tempo de terror. Mas o povo estava passando pelaquilo. Então você e eu não somos o único que às vezes temos medo. Eu e você não somos o único que às vezes passamos por um momento de terror. Eu e você não somos o único às vezes que ficamos apavorados com alguma situação. Eu e você não somos o único que às vezes ficamos angustiados. Eu e você não somos os únicos. O povo já passou por isso. O povo já passou por essa situação. Até Jesus angustiou no Getsemane. Até Jesus. Mas fica tranquilo, irmãos. A angústia passa. Fica tranquilo que a angústia passa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Era como se Deus estivesse falando para assim. Vocês vão passar por um momento de angústia. Vocês estão passando. Mas no final, vocês vão ser resgatados. Era como se estivesse falando assim, fica tranquilo, vocês não vão morrer. Porque se no final vai ser resgatado, então vocês não vão morrer. Então olha como que Deus trabalha, irmãos, na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente passa pela luta, mas fica tranquilo, se nós continuar firme em Deus, Ele vai resgatar a gente, Ele vai dar livramento para a gente. Jesus, Ele mentiu para nós, Ele disse que no mundo nós ia ter aflição. Mateus 16:33, ou João 16:33. Ele disse que nós ia ter aflição. Ele não falou que a gente não ia passar por nada. Isaías, se passares pelo fogo, estarei contigo. Passar pelas águas, quando passares, né? E às vezes a gente passa pelo fogo, passa pelas águas. Não literalmente, mas nós sabemos.
Passamos pelas lutas, passamos pelas provas, pelas situações, mas o Senhor está conosco. Por que você sabe que Ele está conosco? Senão nós não estaríamos aqui hoje. Quer uma prova que o Senhor está na sua vida ainda, que está tendo misericórdia? Nós estamos aqui hoje. Se não fosse Ele, como que nós estaríamos aqui hoje? Não é por nós, não, é por Ele que nós estamos aqui hoje. E é por causa dEle que nós estamos aqui. E Ele diz, mas será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço, e arrebentarei as suas correntes, e não serão mais escravos por estrangeiros. Deus está falando assim, eu vou entrar com libertação na vida de vocês. Sabe esse jugo do inimigo, né, de escravidão, esse jugo aí do inimigo que coloca corrente, coloca prisões, eu vou quebrar esse jugo. Irmãos, hoje eu e você não podemos estar vivendo um cativeiro literal, como o povo estava vivendo. O povo era literal mesmo, era corrente literal, era jugo literal muitas das vezes mesmo. O povo levava amarrado muitas das vezes mesmo. O povo levava amarrado, a Síria ainda, se for a Síria, levava pelo nariz. Por isso que Deus falou muitas vezes que pegar o povo pelo nariz, ia levar para cativeiro. Então, muitas vezes, o povo era acorrentado, era amarrado mesmo. Hoje, eu e você, não estamos em corrente física. Mas, muitas vezes, o inimigo quer colocar o jugo dele. Jugo espiritual, quer colocar enfermidades, quer colocar canseira, quer colocar desânimo, quer trabalhar em alguém da nossa família. Então, ele quer colocar o jugo, ele quer nos escravizar no pecado, quer nos escravizar nas coisas do mundo. Mas, glória a Deus, que o nosso Deus é o Deus de livramento. Nosso Deus é o Deus que quebra todo o jugo. E olha o que diz o versículo 9. Pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus. E ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Esse descendente de Davi, nós sabemos que é Jesus. O rei estabelecido, nós sabemos que é Jesus. O que ele está falando? O meu povo ainda vai me servir. O meu povo ainda vai ter um rei. E quem que é o nosso rei hoje? Jesus, irmão. Quem que nós servimos hoje? Jesus. Então vamos ficar na presença dele, sabe por quê? Porque ele nos libertou das correntes do diabo. Ele nos libertou da corrente do pecado. Ele nos tirou, irmão, do inferno, nos trouxe para a vida eterna. Vamos louvar, engrandecer e exaltar o nome dele. Irmão, só quem está passando por cativeiro entende como essas palavras consolam. Você entendeu como que é forte? É a mesma coisa você ir lá para alguém que está preso hoje, por não fazer nada de... Apesar que o povo aqui pecou, por isso que eles foram levados para cativeiro. Mas é como se você falasse para um preso hoje, que está pregando o evangelho, foi preso por amor a Cristo. Você fala, ó, amanhã Deus vai te dar livramento. Imagine a alegria dele. Amanhã Deus vai tirar você dessa prisão. A pessoa fica feliz. Aqui no contexto foi porque o povo estava pecando mesmo. Aí Deus estava dando chance para o povo. Porque não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor. Não tenha medo. Como que o povo estava? Com medo. O que Deus falou? Não tenha medo. Não desanime. Por quê? Diz o Senhor, pois trarei de volta de terras distantes, ou seja, eu vou mudar o cativeiro de vocês, não desanimes. E seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego. Quem não quer ter uma vida de paz e sossego, né, irmão? É só com Jesus, mesmo com Jesus tem luta, mas você entende que tem hora que Deus dá aquele descanso um pouco para a gente, né, irmão? Porque tem hora que tem umas provas que parece que vai matar a gente. Aí depois Deus vai lá e, ó, calma. Aí dá uma aliviada naquela prova e ainda fala, dá para dar uma respirada agora, né? Aí se não vigiar, depois vem outra. Se não vigiar, né? Porque tem coisa que a gente que procura, né? Aqui foi o povo que procurou o cativeiro, não foi? Foi o povo que quis. Aí diz assim, ninguém o assustará. Quando Deus fala isso, sossego, para vocês entenderem o contexto da época, era guerra. Então o que Deus está dizendo? Ninguém vai vir fazer guerra com vocês, ninguém vai tirar vocês da cidade de vocês, ninguém vai vir matar vocês, ninguém vai levar vocês para o cativeiro, vocês vão ficar em paz.
E se eu falar para você que em Cristo nós estamos guardados, e quando Ele voltar, ninguém vai poder mexer com a gente, ninguém vai assustar a gente, nós vamos viver eternamente, como diz a palavra, cada um debaixo da sua figueira, ninguém vai espantar, ninguém vai tirar de lá. Então, irmãos, temos uma cidade a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Isaías 26. Aí diz assim: porque eu estou com você e resgatarei, diz o Senhor. O povo no cativeiro tinha pecado, mas Deus falou: eu ainda estou com vocês, e no tempo certo eu vou mudar o cativeiro de vocês. E destruirei completamente todas as nações. Nós sabemos que nos últimos dias, as nações que não quiseram adorar a Deus, ela vai ser destruída. Se vocês pegarem a Apocalipse 18, vai falar da grande Babilônia, junto com os anticristos, junto com tudo, vai ser destruída, porque não vai querer adorar a Deus. Mas o povo de Deus vai reinar com Cristo, vai reinar com o Senhor. Mas vocês não será completamente destruído. Eu disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fiquem impunes. Bom, isso aqui, lembra a palavra de Naum? Naum capítulo 1, que Deus não tem um culpado por inocente? Aqui o que Deus está falando? Eu vou livrar vocês. Eu vou tirar vocês do cativeiro. Vocês estão passando por essa situação. Mas, eu tenho que disciplinar vocês. Você entendeu, meus irmãos? Tem hora que você fala, mas por que Deus não tira? Porque Deus... Ele está disciplinando, tem hora que Ele está disciplinando a gente. Porque Ele é um pai que quer que o filho ande no caminho certo. E se o filho ficar fazendo coisa errada, uma hora o filho tem que fazer o quê? Ser disciplinado. Aí Deus fala assim: eu disciplinarei, mas com justiça. A disciplina de Deus é diferente da de um homem, mas também tem que temer, irmão, a disciplina de Deus, viu? Porque se Ele quiser tirar a vida, Ele também tira. Não posso permitir que fiquem impunes. Israel, eu vou livrar vocês, mas eu vou ter que disciplinar vocês. Eu não posso permitir que vocês fiquem impunes, porque eu sou justo. Então eu vou ter que disciplinar vocês. Vocês vão ter que passar pela correção. Agora eu faço uma pergunta. Irmão, é fácil passar pela correção? Ninguém quer, né, irmão, passar pela correção. Mas agora eu falo, na hora de pecar, a gente pensa. Entendeu? Eu não estou falando que a gente também, eu pelo menos, espero que vocês não sentem prazer em ficar pecando. Não, em nome de Jesus, não estou falando isso. Mas às vezes a gente peca e erra e falha, e depois não quer que o pecado tenha consequência. O pecado tem consequência. O pecado tem disciplina. O pecado tem punição. Então Deus vai ter que fazer o quê? Exercer a punição pelos pecados que a gente às vezes está praticando. O que o povo fez? Ficou pecando. Deus falou, se arrepende. Deus falou, muda de vida. Deus falou, para com isso. O povo parou? Não parou. Aí Deus falou, agora eu tenho que exercer a minha justiça. Agora eu tenho que disciplinar vocês. Eu não posso deixar vocês impunes. Por quê? Porque eu não tenho culpado por inocente. Uma coisa, irmão, é você ser salvo. Outra coisa, eu vou receber a ira pelo pecado. Entendeu? Lembra o ladrão da cruz? Foi salvo, mas ele recebeu o que ele fez de errado, ele recebeu na terra também. Foi crucificado. Era a morte que recebia um ladrão. Entendeu? Salvação ele recebeu, porque ele se arrependeu. Mas o pecado que ele cometeu, ele pagou ali. Foi crucificado. Porque quem morria na cruz era o quê? Um malfeitor, um ladrão, um maldito. O único que não era Jesus, mas pagou o preço por causa de nós. Então, irmão, o pecado ele tem consequência. Então vamos tomar cuidado com os nossos pecados. Tomar cuidado com os nossos erros, com as nossas falhas. Falar, não, nem é nosso, né? Nem podemos falar que é nosso. O que é nosso, a gente acaba adquirindo e ficando para nós. Não, está repreendido. Pecado sai da minha vida, pecado sai da sua vida, pecado sai da igreja, pecado sai de nós. Porque o pecado, ele traz disciplina, irmão, ele traz punição. Deus falou, eu vou tirar vocês, mas eu vou ter que primeiro disciplinar vocês.
Mas olha aqui, irmão, essa palavra é muito forte, por isso que eu falei que eu queria mais tempo. Porque cada versículo aqui, irmão, cada versículo você vai ver que vai falar muitas coisas aqui. Muitas coisas. Olha o próximo. Olha o próximo versículo. Diz assim: assim diz o Senhor, seu ferimento é incurável. É uma ferida grave, não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que o cure sua ferida. Todos os teus amantes abandonaram, não se importam com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Que Deus falou, ó, eu feri vocês por causa do pecado de vocês. E tem uma coisa, sabe aqueles amantes que vocês buscavam? Eles não podem fazer nada por vocês. Porque a sua ferida, que aqui é o pecado, que o pecado é uma enfermidade, é incurável, ou seja, nenhum amante, ninguém pode curar a sua ferida. Agora eu faço uma pergunta para você. O pecado que a gente comete, que a gente não ia cometer, só dando um exemplo. Se a gente comete um pecado confiando em alguma coisa, confiando naquilo, aquilo vai poder livrar a gente, vai poder curar a gente? Não vai. Deus falou, sabe o pecado que vocês cometeram? Sabe que vocês confiaram na Síria? Sabe que vocês confiaram no Egito? Sabe que vocês confiaram nos ídolos? Sabe que vocês confiaram nas coisas do mundo? Isso aí não vai poder curar vocês, não vai poder livrar vocês, porque é tudo amante, o único marido é Deus. Meu irmão, o mundo não pode curar aí você. O mundo não pode curar a gente. O mundo não pode suprir as nossas necessidades. O mundo não tem cura para o pecado. O único que tem cura para o pecado é Jesus Cristo. O único que cura do pecado é Jesus. Você pode pagar para Maomé, pode pagar para quem for, para quem segue ele. Não pode perdoar seus pecados. O único que perdoa é Jesus. É um que tem cura para a minha vida e para a sua vida é Jesus. Nenhum médico, irmão, nenhum médico tem cura para o pecado, viu? Alguma enfermidade ele pode fazer alguma coisa, mas agora para o pecado o médico não pode curar não. Nem pastor, nem ninguém, viu? Pastor não pode curar pecado. O único que cura é Jesus. Mas olha que maravilha. Deus falou, eu se fiz inimigo contra vocês, por quê? Porque a culpa de vocês é grande. Meus irmãos, ó, tem a lei da semeadura. A Bíblia diz, não se dê escarnecer o homem. Tudo que ele semear, ele vai colher. Então, ou seja, a gente fica plantando na carne. A Bíblia diz que planta na carne, colhe na carne. E o que planta na carne planta pecado. Planta em pecado. Porque quem planta na carne vai plantar coisa em pecado. E vai colher o quê? A morte. Está escrito. Porque o que a carne traz? Morte. Mas quem planta no Espírito vai colher vida. Aí, nós fica lá... Não, nós não, né, meu? Tem misericórdia da gente. Mas se nós ficar pecando... Vou dar um exemplo, nós coloca nós. Mas se nós ficar pecando, falhando, errando contra Deus... Aí depois nós quer colher a misericórdia de Deus. Quer colher o amor de Deus, quer colher as bênçãos de Deus. Quer colher o bem de Deus. Nós fica pecando toda hora contra Deus. Irmão, Deus é um pai, Ele é justo. Entendeu? E Ele está vendo. Então não adianta a gente falar que a gente é inocente, Deus está falando, você é culpado. Você pecou contra mim, você é culpado. Você está plantando coisa na carne, você vai colher na carne. Aí Deus diz assim, por que se queixa de seu castigo? Olha isso aqui, irmão, isso aqui que eu queria falar com os irmãos um pouquinho. Versículo 15. Porque se queixa do seu castigo, dessa ferida que não tem cura. Tive que castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Sabe, vou falar um negócio para vocês. Mas eu não mereço passar por isso. Sabe? Mas eu não mereço, sabe? Eu sou tão bonzinho. Eu nem peco, nunca pequei na minha vida. Já mentiu, porque a Bíblia você fala que a gente é mentiroso. Ah, mas por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Mas Deus não... Sabe, o povo queixava. Não, Deus, por que você está fazendo isso com a gente? O povo resmungava, reclamava, não queria aceitar o castigo de Deus. E eles sabendo que estava errado. Irmão, se o homem, ou vamos colocar melhor, a pessoa... Se a pessoa quer viver, ela tem que reconhecer quando ela erra. Porque quem se humilha,
Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Se o homem não reconhece, ou a pessoa, melhor, não reconhece que pecou, ela já está perdida e está sem a salvação. Nós temos que reconhecer. Porque se não reconhece, não confessa, não tem cura. Não tem libertação, não tem salvação, não tem transformação, não tem cura. Então o povo de Israel pecou e queria achar que está tudo bem. Não, sabe, está tudo bem, não fez nada de errado e Deus está punindo a gente. Não fez nada de errado, só abandonaram Deus. Só abandonaram Deus, viraram as costas para Deus, buscaram ajuda no Egito, buscaram ajuda na Síria, começaram a oferecer bolos de uva aos outros deuses, passaram seus filhos pelo fogo, oprimiram os próximos, se prostituíram, não fizeram nada. Nada. Ai, irmão, eu vou falar para você, é um espírito do engano hoje. É sério mesmo, irmão. Por isso que tem que ter o dom de discernimento. Esse aí é essencial. Amor e pede esse dom, amor e discernimento. É um engano. Você vai conversar com a pessoa, ai, sabe, eu não fiz nada. Não fez nada, né? O demônio é assim mesmo, o demônio é meio sonso. Sonso não, né? Ele é mais esperto, né, meu? É mais esperto que eu. Só ainda bem que Jesus está na minha vida. Se não é Jesus, não está. Mas ele faz a pessoa fingir que é meio sonsa, que não sabe de nada que está acontecendo. Na hora de pecar, estava com a consciência lá bem ligada, né? Aí na hora que aconteceu depois, ai, não sei, sabe? Eu engravidei que eu não sei. Como que foi? Ai, Jesus tem misericórdia de mim. Aí depois não quer pagar a pensão. Entendeu? Não sabe como que foi? Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? Sabe, na hora de pecar, aí depois fala que não sabe como pecou. Ah, só se o diabo entrou na hora ali e depois saiu, depois que fez pecar. Só isso, porque a pessoa só perde a consciência se o diabo entrar. Então, irmão, para com conversa. Sabe? Vamos falar, não, eu pequei mesmo, eu errei, eu quis. E pronto, e assumo o erro, fala, perdoa Deus, eu pequei, eu errei, eu falei, eu estava contra a sua palavra diz para a gente fazer conforme a sua vontade, eu não fiz e pronto, acabou. Não, ainda quer que a gente aceite o erro ainda. Quer que a gente aceite o pecado ainda. Fala, não, tá tudo bem, você pode fornicar, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Não, tá tudo bem. Não é assim que funciona não, irmão. O pecado é pecado. Pecado não tem negócio com pecado. Com pecado não se negocia. Pecou é pecado. E o pecado leva para onde? Para a morte. Então tome cuidado, irmão, com essas coisas. Sabe? Tome cuidado, você está pecando. O salário do pecado não é vida, não, é morte. O salário do pecado é morte. Então vigia nas coisas. Sabe, não fica fingindo que não sabe o que está acontecendo. Não fica encobertando o pecado, mas confessa e pede misericórdia que Deus cura. Que Deus liberta, aceita a correção, aceita o castigo de Deus, deixa Deus trabalhar. Então não finge que nada está acontecendo. Se errou, fala que errou, meus irmãos. Fala que pecou. Confessa para Deus, pede perdão e larga o erro. Larga o pecado, porque vai ser melhor do que nós ficar encobrindo. Não pode ficar encobrindo as coisas. Confessa para Deus. Aí Deus diz assim, mas todos que devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que saquearem serão saqueados. Todos que despojarem serão despojados. Deus é tão bom, Israel, vou castigar vocês são culpados, eu vou disciplinar. Mas tem uma coisa, se vocês se voltar para mim, se vocês se arrepender, não está nesse contexto, mas Jeremias 29, nós sabemos que Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Se vocês voltar para mim, eu vou mudar o cativeiro de vocês. Esses que estão ferindo vocês, eu vou ferir eles. Esse que está destruindo vocês, eu vou destruir eles. Só que a gente tem que fazer o quê? Voltar para Deus. Se voltar para o Senhor. Ó, irmão, toma cuidado com o espírito do engano. Sério mesmo.
Se fez, irmão, tem que falar, eu fiz mesmo. Sabe? Porque eu estou falando sério. O espírito do engano, o que ele faz? Ele faz a pessoa achar que está tudo bem quando não está. Sabe? Aí a pessoa fica servindo Deus e no pecado, achando que está normal. O espírito do engano fala, não, está normal. Sabe? Isso aí é normal hoje, sabe? É normal hoje. Você ficar no pecado e servir a Deus é normal. O espírito do engano faz isso, achar que é normal. Mas não é normal. Não tem como servir a Deus, a Bíblia diz, e permanecer na prática do pecado. Porque nós já estamos se tornando filho do diabo. Então ou é um, ou é o outro. Ou nós serve a Deus, ou nós serve o pecado. Não tem como nós ser servo de Deus e servo do pecado. Não tem como servir dois senhores. Não tem como. Ou nós servimos um, ou nós servimos o outro. Então, irmão, vamos ficar firme. Isso aí vale para mim e para você, tá, irmão? Para todos nós e para quem vai ouvir. Vamos ficar firme. Porque Deus tem mudança de cativeiro para nós, irmão. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer trabalhar em nós. Mas o que impede de Deus trabalhar, está lá em Isaías 59, é o pecado. O pecado impede a mão de Deus de salvar a nossa vida, de ouvir as nossas orações, nos afasta dele. É o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. Mas eu louvo a Deus. Olha como que Deus é bom. Versículo 17. Restaurarei a sua saúde. O que Deus falou? Que não tinha cura para a saúde deles. Quem não podia curar eles? Os amantes. Mas Deus falou, mas eu posso. Eu vou restaurar a saúde de vocês. Ele faz, permite a ferida, mas ele também cura. Ele faz e cura, ele tem poder para isso. Eu vou restaurar a saúde de vocês. Eu vou restaurar vocês. Irmão, o único que tem saúde para mim, para você espiritual, o único que tem cura, que tem libertação, que tem salvação, que tem bênçãos verdadeiras, é Jesus. E nós temos que fazer o quê? Se entregar para Ele, servir a Ele, adorar a Ele, obedecer a Ele, andar no caminho dEle, que Ele vai abençoar a nossa vida. Eu posso dizer para você, aqui, lembra que falou que não tem cura, depois Ele falou que eu vou restaurar, eu vou curar a sua ferida. É como se eu estivesse falando para alguém, no último estágio do câncer terminal, e o médico humano falasse assim, não tem mais jeito. Mas Jesus fala assim, para mim tem. Entendeu? É como se a nossa vida estivesse lá, sabe? Nós quase morrendo, quase falecendo. E nós achando assim, agora, e agora? Será que eu saio dessa? Será que Deus ainda me perdoa? Será que Deus ainda me tira dessa situação? E Ele diz assim, eu te tiro dessa situação. Eu perdoo os seus pecados. Eu curo as suas feridas. Eu te lavo, eu te limpo, eu te restauro, eu te regenero. Olha o que Deus pode fazer na nossa vida, irmãos. Ainda que a Bíblia vai falar, ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como a escarlate, Ele faz tornar branco como a neve. Ele pode curar em você. Ele pode restaurar a nossa vida. E Ele diz, mas curarei as suas feridas, diz o Senhor, pois a chama rejeitada. Sião, cidade com quem ninguém importa. Como que o povo estava por causa do pecado? Estava como uma cidade ferida e rejeitada. Ninguém se importava mais com Sião. E às vezes não é assim? Você está se sentindo rejeitado, que ninguém se importa mais com você. Mas isso é tudo mentira. Porque Deus se importa. Às vezes é nós, por causa do pecado, por causa de uns pensamentos que vêm. Mas Deus, Ele se importa com a gente. Se Ele não se importasse, para que Ele ia enviar Jesus? Entendeu? Deus se importa comigo e com você. Agora eu faço uma pergunta. Você se importa com você? Entendeu? Que a gente, às vezes, nós não valorizamos nós. Eu vou dizer quando a gente não valoriza a gente. Quando a gente fica no pecado.
Porque sabe que o pecado traz morte, sabe que o pecado separa a gente de Deus, sabe que o pecado não nos traz bênção, sabe que o pecado não é bom, e a gente mostra que a gente não está valorizando nós mesmos. É como uma mulher que se vende por dinheiro. Ela não está valorizando ela. E é assim que Jesus chamou a gente para se vender. Porque nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós somos comprados por o sangue de Jesus. Nós somos comprados por uma vida. Então quer dizer que a nossa vida vale o preço de uma vida. E não foi de qualquer vida não, foi o Filho de Deus. O que ele tinha de mais valioso. Mas hoje, para muitas pessoas que vale mais é o ouro, é a prata, do que uma vida. A Bíblia diz que pode esgotar todos os recursos, mas não compra o valor de uma alma. Não compra uma alma. Então o que vale mais, a sua alma ou aquilo que está vindo de lucro para você? Então se valoriza, se dá valor, porque Deus valoriza a gente. Agora é nós que temos que nos valorizar. Você sabe o que Deus falou para Israel? Para ajudar? Falou, vocês são pior que uma prostituta. Vocês podem ler em Ezequiel 16, vocês podem ler em outras passagens. Vocês são pior que umas prostitutas, porque a prostituta ainda cobra. Vocês vão lá e ainda pagam para se prostituir. O povo tinha Deus, mas buscava amante. Ainda pagava. Entendeu? Sabe quando o crente quer fugir, faz igual o Jonas? Paga a passagem, faz os outros perder as coisas. Entendeu? Mas era só ele obedecer que ia dar tudo certo. O crente é só andar na direção de Deus que dá tudo certo. Mas olha que maravilha, irmão. Olha o que disse a palavra. Ele estava como cidade ferida, rejeitada, que ninguém se importava. Mas olha agora o que Deus faz na nossa vida. 18. Assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio, restaurar a sua situação. É Deus que muda a nossa situação, meus irmãos. E diz mais assim: Jerusalém será reconstruída sobre as ruínas. É Deus que restaura a nossa vida. É Deus que nos traz a dignidade, a honra, restaura a nossa vida. Meus irmãos, estavam vendo uma foto minha quando era pequeno, só misericórdia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui feio, hein? Falei, meu Deus, é só o Senhor para restaurar mesmo. Tem umas fotos que tá melhorzinha quando era mais bebezinho, tem outras mais, tem umas que, ó. Só isso aqui, só tinha cabelo, só Deus para restaurar, meu irmão. Meu Deus, só Deus para fazer a obra na nossa vida. Só Deus para trabalhar em nós, irmão. Só Deus para restaurar. E diz mais: restaurarei a sua situação, Jerusalém será reconstruído sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Olha que maravilha, onde estava a solidão agora ia voltar a ter habitação. Isso é o que Deus faz na minha vida e na sua vida, irmão. E olha o que ele disse, o povo não estava chorando, não estava com medo, os homens não estavam aparecendo quando a mulher estava para ganhar a luz. Olha agora o que Deus ia fazer. Olha o versículo 19, haverá alegria, haverá cântico, e diz mais, de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar. Olha o que Deus está falando, irmão. É isso que Deus tem para a nossa vida. O que ele falou, a bênção de Abraão, vale sobre a nossa vida, porque nós cremos em Jesus. E através de Abraão, que veio Jesus, ele ia abençoar todas as famílias, mas que todas as famílias que crescem nele. Então nós temos bênção de Deus sobre a nossa vida. O crente, quando ele é fiel, Deus abençoa a vida dele. Então vamos ser fiel a Deus, irmão. Porque Deus tem bênção, ele diz, eu vou multiplicar e não vai diminuir. Eu honrarei e não os humilharei. Seja vocês forem humilhados, mas vocês não vão ser humilhados mais. Vocês foram diminuídos, mas agora vocês vão multiplicar. Como eu sempre falo, como Deus quer tratar, ele espalha, irmão. Ele espalha, manda um para o Nordeste, outro para a Bahia.
Mais ou menos assim, porque um foi para Israel, o outro foi para Babilônia. Ele espalha. Às vezes você vê na igreja, irmão, Deus espalhando. Às vezes você vê no ministério, às vezes você vê em outros lugares. Deus espalha na família, no lar. Vai cada um para o seu canto. Mas quando Ele quer restaurar, ainda que esteja um vale de ossos secos, Ele coloca cada um no seu lugar. Ele traz de volta. Então fica tranquilo. Se você está passando pelo momento da prova, da luta, da disciplina por causa dos pecados, não questiona Deus, só aceita a correção de Deus. Se pessoas forem para o outro lado, se pessoas forem para o outro, não questiona, fica firme com Deus, porque na hora certa Ele vai restaurar. Ele vai aproximar. Ele faz isso, irmão, Ele é Deus. Ele é poderoso. Aí, para encerrar, seus filhos prosperarão, como no passado. Eu estabelecerei como nação diante de mim. Castigarei quem lhe fizeram mal. Voltarão a ter o próprio governante, porque o povo já tinha perdido. E ele virá no meio deles. E eu o aproximei de mim, porque Deus aproximou Jesus dele, e Jesus nos aproxima de Deus. Diz o Senhor: pois quem ousaria se aproximar por conta própria, se não é Deus aproximar nós dele, irmão? Por conta própria a gente não vai, é só Deus na nossa vida. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a ira do Senhor irromper como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que ela cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês verão, vocês entenderão tudo isso. Sabe o que Deus está falando? Tudo isso que eu planejei, que eu falei para vocês, vão acontecer. Em tempos futuros, você vai entender tudo isso que está acontecendo. Sabe, aí eu já lembro de Jó, né? Jó falou: hoje eu entendo. Que eu pensava para mim que não era a vida, mas hoje eu entendo. Eu estou falando nas minhas palavras. Que eu pensava para mim que não era maravilhoso, hoje eu entendo que é maravilhoso. Então, irmão, se você está passando pela luta, pela disciplina de Deus, aceita, tá bom? Só fica firme com Deus. Depois, no final, Deus tem vitória para nós. Deus já usou a vida da nossa irmã missionária aqui, Letícia, falando que Deus tem promessa para nós, Deus tem bênção para a nossa vida, Deus tem providência. Mas vamos passar pela disciplina também e aceitar, né, irmão? Você fala: Deus, é verdade, eu errei mesmo. E agora o Senhor está me castigando, tem que fazer o quê? Tem que me arrepender e aceitar, passar pelo processo, depois buscar Deus. Buscar o Senhor. Olha o apóstolo Paulo. Que é um que aceitou a disciplina de Deus, o apóstolo Paulo. Perseguir a igreja. Perseguir, aí Deus falou: agora você vai ver. Agora você vai ver. Agora eu vou mostrar o quanto você vai sofrer por amor a mim. Agora você vai ser perseguido. Ele teve que fazer o quê? Aceitar. Foi perseguido. Mas no final, o que ele ganhou? A coroa da justiça. Entendeu? No final, tem o melhor para mim e para você. Amém? Vamos se colocar de pé? Agora, meus irmãos, não pensa só em bênção aqui, tá? Pelo amor de Deus. Porque o melhor é a volta de Jesus. Pensa na bênção celestial. Faz como Abraão. Olhava aqui, mas a principal dele era a Nova Jerusalém. Porque tem crente que só pensa assim: vai mudar tudo aqui. Não, não é tudo aqui que vai mudar, irmão. Se for mudar tudo aqui, Jesus não precisa voltar. Não é tudo aqui que vai mudar. Não. Aqui ainda não vai padecer, vai sofrer um pouquinho, vai. Nosso corpo vai envelhecer, vai. Mas a hora que nós chegar lá no céu, aí tudo mudou, vai ser um corpo novo. Quando eu falo um corpo glorificado, a nossa saúde já não vai ser mais essa, vai ser uma saúde 100% boa. Então, não fica pensando só naqui. Foi como a irmã Pâmela falou, né? Às vezes Deus vai dar o que é necessário aqui.
Às vezes Deus não quer dar o que a gente quer aqui. Ah, mas tá vendo? Deus falou que ia mudar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Não é só aqui. Principalmente a volta de Jesus. É celestial, é o reino de Deus. Não vamos ser crente terrestre que só pensa na mudança na terra. Só pensa em bênção da terra, em coisa da terra, mas não pensa no céu. Não pensa na vinda de Cristo, não quer encontrar com Cristo, não quer passar a eternidade com Ele, não. Só quer que as bênçãos aconteçam aqui. Não, irmão, vamos pensar na volta de Cristo. Vamos querer que Cristo volte. Vamos querer passar a eternidade com Ele. Vamos querer morar com Ele. Porque, irmão, imagine, nós nesse mundo, ainda que Deus mude a nossa vida, que Ele mude, mas sabendo do tanto de desgraça que acontece todo dia. Quem quer viver eternamente no mundo desse, irmão? Eu não quero. Eu sou sincero. Eu não quero viver eternamente no mundo desse. Cheio de pecado. Cheio de morte. De abusos. De coisas malignas que acontecem. Imagina, você tem que ouvir essas notícias, mas isso aí faz mal. Imagina aí, eu creio. Mas para mim, se para mim está tudo bem, então eu vivo eternamente aqui. Irmão, mas você não sente pelo outro, você não sente pelo próximo, você não sente pelas crianças. Não, irmão, lá no céu não vai ter abuso, lá no céu não vai ter nada. Então pensa na celestial, não fica pensando só aqui não. Lá não vai ter morte, não vai ter injustiça, não vai ter traição, não vai ter nada. Então não pensa só aqui, porque aqui é passageira, mas no céu é eterno. Amém? Senhor Deus, tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoe nós por todos os pecados, por todos os erros, falhas que às vezes cometemos contra o Senhor. Eu sei que o Senhor disciplina, Pai, todo filho que ama. A sua palavra diz que o Senhor disciplina todo filho que ama. Porque o Senhor é um pai que quer o bem para o seu filho. Então, Senhor, nós estamos passando pela disciplina do Senhor. Que o Senhor, nós só pedimos, tem misericórdia de nós. Nós vamos falar como Abacuque, Senhor. Tem misericórdia da gente. No meio da sua obra, Senhor, ou no meio da sua tratamento com a gente, lembra da misericórdia, aviva a sua obra, seja, trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, promove arrependimento, promove libertação, nos dá força, ajude nós a ser curados de todo pecado, nos liberta de todo pecado, nos ajuda a ser liberto de todo pecado, Senhor, porque só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos perdoar, e só o Senhor pode nos restaurar. Pai, o Senhor disse para Israel que ia chegar o dia que o Senhor ia restaurar, Pai. Meu Deus, se chegou o dia, se hoje é o dia de o Senhor restaurar alguma área da nossa vida, restaura, Senhor. Se amanhã, se é depois da manhã, mas por favor, nós dependemos do Senhor. Restaura a nossa vida, restaura a sua igreja, restaura o seu povo, restaura onde precisa ser restaurado, coloca as suas mãos e nos dá vitória, Pai. Sabe por quê? A nossa esperança é o Senhor, Pai. Só o Senhor pode nos perdoar através de Cristo Jesus, só o Senhor pode nos restaurar. Então, por favor, assim como o Senhor restaurou Jerusalém, eles voltou do cativeiro, eles reconstruiu, restaura a nossa vida, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que precisa ser restaurado, reconstruído, reconstrói, Senhor, restaura, Senhor. Pai, nós pedimos por amor ao seu nome, e para que seu nome seja glorificado, Pai. Nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?